presidente, eu venho a essa tribuna, eu acompanhei a sessão de eleição do senador Renan Calheiros lá no Senado. E confesso que eu fiquei espantado com o grau de violência do senador Collor contra o Ministério Público Federal, contra a instituição do Ministério Público, contra o Procurador-Geral Roberto Gurgel. O Ministério Público é uma conquista da sociedade brasileira, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual. Foi a Constituinte que garantiu autonomia ao Ministério Público para defender os interesses difusos da sociedade. É evidente que no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, deve ter defeitos, mas estes defeitos não autorizam o grau de violência verbal do senador Collor. Até porque o senador Collor colocou o Brasil na mais grave crise institucional da história recente do país. O senador Collor foi caçado por corrupção, portanto, não creio que ele tenha autoridade moral para questionar uma instituição tão imprescindível à cidadania como o Ministério Público brasileiro. O Ministério Público é hoje uma das instituições mais respeitáveis do Brasil. Portanto, eu conheço dezenas de procuradores federais, de promotores de justiça, espalhados nesse Brasil, que correm risco de vida, colocam toda a sua energia a favor da cidadania. Aqui no Ministério Público Federal, conheço a procuradora Débora Duprá, o procurador Aurélio, que são exemplos de compromisso do Ministério Público com a nação brasileira. Portanto, se o senador Collor tem fatos que autorizam responsabilizar o procurador-geral, primeiro ele deveria ter lutado para que o procurador não fosse conduzido e reconduzido no Senado por 2 vezes quando ele era senador. Em segundo lugar, ele deveria tomar as medidas jurídicas perante as instituições se ele tem fato que justifique responsabilizar o Procurador-Geral da República. Portanto, eu quero aqui, em nome do Ministério Público, me solidarizar com o Procurador-Geral e, em nome dele, me solidarizar com todos os procuradores, com o Ministério Público Estadual, em função da importância que o Ministério Público tem para a cidadania brasileira. Por fim, senhor presidente, eu quero registrar que no dia 28, estive em Belo Horizonte, num ato promovido pela sociedade civil, em protesto pelo não julgamento dos acusados da chamada chacina de Unai. No dia 28 de janeiro de 2004, 3 servidores públicos, 3 fiscais do trabalho foram executados, um motorista também foi executado, a mando de produtores de feijão que tinham como mandantes o senhor Antero Mânica e o senhor Norberto Mânica, 2 irmãos, que contrataram pistoleiros para executar esses servidores que cumpriam as suas obrigações fiscalizando o trabalho degradante, o trabalho escravo e o uso excessivo e descontrolado de agrotóxico naquela região. Infelizmente, passado 9 anos, até o momento não houve julgamento nem dos mandantes e muito menos dos executores. O STJ, o Supremo Tribunal Federal, já esgotou todos os recursos e, infelizmente, a juíza da comarca, da 9ª Vara da Comarca de Belo Horizonte, a doutora Raquel Vasconcelos, infelizmente, devolveu o processo de Unai, devolveu o processo da 9ª Vara de Belo Horizonte para a comarca de Unai. Este ato é uma imprudência, porque os mandantes têm um enorme poder econômico e político na cidade de Unai. Portanto, determinar que o processo seja julgado em Unai é apostar na absolvição de todos. Por isso é que nós fizemos um ato, junto com o deputado Nilmário Miranda, sindicato de auditores fiscais, procuradores do trabalho, para que esse processo retorne à 9ª Vara da Comarca de Belo Horizonte, que urgentemente seja marcado o júri, sob pena, primeiro, de algumas penas prescreverem, um dos acusados já morreu.
Conclua. E os dois mandantes, o seu Antero Mânica, foi prefeito 2 vezes em Unai. Foi inclusive eleito em 2004, preso, e foi reeleito em 2008. Se o processo não for julgado urgentemente, eles acabam se elegendo deputado estadual ou federal, modifica-se o fórum e, mais uma vez, os processos não são julgados, incentivando a impunidade e a criminalidade. Fica aqui o nosso apelo para que esse júri seja marcado daqui para julho e que seja marcada na comarca de Belo Horizonte.